Amaritibe se amarotém, nossa língua é nossa terra, nossa língua é nossa pátria, o céu é o meu teto, a terra, a minha pátria, a liberdade é minha religião. Gente, bem-vindos. Vamos falar a parte 2. Quem não viu o vídeo da parte 1, quem não viu a parte 1, assista a parte 1 para vir para a parte 2, senão vai pegar o bonde andando e vai ficar boiando. Gente, eu fiz um vídeo explicativo falando por que cigano não tem uma cidadania cigana. O cigano não tem cidadania cigana porque o cigano não tem uma pátria cigana, ok? Não existe uma nação. Os ciganos são uma nação dentro de outra nação. Vamos colocar assim, palavras de Persília Nicole. Ciganos são uma nação dentro de outra nação, tá? E o dialeto era era uma das formas que os ciganos se reconheciam. No entanto, devido à miscigenação, né, de cigano com gadê, com lacró, com paios, com malteses, o que aconteceu? Há aquela miscigenação, mas depois se separa, aí o maltês, a maltês, o lacró, sai por aí ensinando a chibe, o dialeto. E aí, com isso, vieram também os antropólogos, os historiadores, tanto que tem, eu acho que tem, já ouvi falar que tem um dicionário cigano. E acredite se quiser, a IA está traduzindo o dialeto, mas está traduzindo de uma forma errada. Então, se você não quiser passar vergonha com algum cigano, não faça dialeto de IA, porque você vai passar vergonha. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que os ciganos se tratam por primo, prima, murrivarina, murrivará, murriveri ou murrovorô, porque cigano se trata por primo e não patrício, patrícia. Meu patrício, minha patrícia, porque não tem pátria, ok? No entanto, no passado, a época de avós e bisavós, tataravós, os ciganos praticavam, era cultural praticar o nomadismo. Eu já ouvi dizer, gente, não posso afirmar, que os ciganos, o povo cigano, era uma casta da Índia que foi expulso da Índia, foram expulsos da Índia e começaram a praticar o nomadismo. Tá? Então passou a ser cultural, o nomadismo era cultural. Mas por que os ciganos agora estão se tornando mais sedentários? Vamos lá, vou tentar desenhar, porque tem gente que não entende. O cigano começou a ficar sedentário porque chegava em determinado país, não tinha certidão de nascimento, não tinha registro, não tinha documentação. Fazia uma beda, uma bosta, vamos dizer assim, naquele lugar, ou alguém, e depois picava a mula e ninguém achava o dito cujo, né? Então, Portugal, Espanha, alguns países começaram era obrigado. Você quer morar aqui no nosso país, na nossa terra, então você vai ter que ter registro de certidão de nascimento como cidadão desse país e vai ser obrigado a colocar seus filhos na escola. Muitos ciganos, por conta disso, de serem obrigados a botar filhos na escola e ter que se registrar, alguns vieram, uma boa gama veio para o Brasil, viu? Mas chegando aqui também começou a vir a pressão. Você tem que ter certidão de nascimento, você tem que ter um registro, senão você não pode. Porque, gente, como é que a pessoa vai ficar vivendo naquele lugar? Outra coisa que eu sempre ouvi dizer é que como o cigano sempre portou muito ouro, e acampava às vezes ali nas fazendas, pedia permissão para acampar ou na beira de estrada, eram assaltados. Assim, eram assaltados constantemente, tá? Outra coisa que eu também ouvi falar, que como as cidades começaram a crescer, os ciganos, é que nem os bichinhos, gente, né? A cidade vai crescendo, o bichinho vai sendo encurralado. O cigano teve que, obrigatoriamente, começar a se tornar sedentário. Já não havia mais espaço assim para ficar acampando. Alguns ciganos ainda hoje compram terras, fazendas e fazem lá suas barracas
dentro da sua própria terra, mas não fica mais assim, viajando, mudando de lugar para lugar. Tem que ter carteira de identidade, se bem que eu já vi alguns casos de ter mais de 3 carteiras, 5, né? Mas eu vou ficar quieta, porque não pode falar nada, sabe? Os mimizentos de plantão estão aí para defender o que eu não sei, porque o próprio cigano de sangue mesmo, está cagando se tem alguém por aí se fazendo passar por cigano sem ser. Até porque para você identificar um cigano de etnia verdadeiro, você vai ter que pesquisar dentro da própria cúpula romani. Fulano, você conhece a família do ciclano, da ciclana? Já ouviu falar do avô, da avó, dos parentes? Esse sobrenome eu não conheço, não. Porque a chip foi vendida, gente. O dialeto tá aí para quem quiser aprender, entendeu? Dicionários. Se a pessoa for esperta, ela pega. O fato de uma pessoa botar umas roupinhas, uma indumentária típica do século passado e ficar abanando saia em volta de fogueira, não torna essa pessoa cigana, só faz com que a gente identifique que de fato essa pessoa não é um cigano. Porque os ciganos hoje em dia, gente, eles não se vestem dessa maneira. Essa é a grande realidade, tá? Então, se você tá falando aí que tem gente que veste roupas estereotipadas, no entanto, você tem roupa estereotipada, então já começa a botar uma pulga enorme atrás da orelha dos ciganos, tá bom? O próprio cigano em si, hoje em dia, usa roupas, gostam mais daqueles vestidos de festa luxuosos, sabe? Não tá muito aí. Gosta de botar uma roupinha fresquinha, indiana aqui no Brasil, que é mais soltinha, né? Então, gente, geralmente pessoas que não são ciganas são as que mais se incomodam quando são apontadas por outras pessoas que não são ciganas. Elas entram em choque. Você entende? Porque o próprio cigano não tá nem aí, ó. Tem cigano que está abandonando os próprios costumes. Eu vou tentar ler rápido um pequeno texto que eu peguei aqui pela IA, tá bom? Você mesmo pode digitar aí na IA. Cigano tem pátria, tem nacionalidade? Digita aí na sua IA, tá bom? Para não dizer que eu tirei de dentro do meu burro, vocês podem fazer isso também. Sejam espertos. Simpatizante ou adepto da cultura espiritualidade cigana. O simpatizante é alguém que admira a cultura cigana, trabalha com a espiritualidade cigana, estuda, respeita, divulga a tradição, atua com entidades espirituais ciganas, porém isso é legítimo e respeitável? Sim, é respeitável, mas não transforma ninguém em cigano de etnia. Vestimentas, nomes simbólicos, baralhos e rituais ou títulos não conferem pertencimento étnico. O que não define um cigano de etnia? Uso de roupa, cartomancia ou espiritualidade não te define como cigano. Título como rei, rainha ou líder cigano não te torna cigano. Iniciações espirituais, documentos ou certificados, autodeclaração isolada não te torna cigano. Esses elementos podem fazer parte de práticas culturais ou espirituais, mas não substituem ancestralidade e pertencimento comunitário. Então é importante esclarecer mais uma vez, não existe uma cidadania cigana, não existe uma nação cigana e não existe rei, rainha, representante de todos os ciganos. O povo cigano é transnacional, organizado historicamente por famílias, clãs e não de estrutura política ou hierárquica, tá bom? Então, gente, pesquisem, sabe? Eu acho que vocês devem pesquisar mais. E essas pessoas que ficam aí batendo no peito, fazendo muita questão de ser cigano, desconfiem. Porque o próprio cigano em si está cagando e está andando. Se você pensa que ele deixou de ser, ele não tá nem aí. O negócio do cigano, ó, é butloe, tá? Butraden, é ganhar parnó. Tá bom? O cigano verdadeiro não tá preocupado se você vai dizer se ele não é. O que importa é o que ele sabe. Porque tá cheio de genéricos Nutella por aí. Então, e é melhor viver num país onde o povo cigano é admirado do que é deportado. Vamos combinar.